Seu celular? Aqui, ó. Vai vindo por esse aqui mesmo, não precisa colocar no Facebook, não. Coloca pra você ver se o som tá saindo. Né, esperar acertar toda a parte do som e ver se o som já tá tudo certo pra gente poder começar. Não adianta. Os irmãos estão todos com Bíblia aí? O som tá saindo certinho? Tá. Glória a Deus. Então vamos começar? Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos fazer uma oração. Por que é importante a gente fazer a oração? Porque a Bíblia, não sei se os irmãos sabem disso, mas a Bíblia ela é usada em vários lugares, não só dentro da nossa religião. Só que o que acontece? A gente precisa entender com que espírito Deus quer falar conosco, né? Ou deixar que Deus revele o espírito que está por detrás da letra. Porque ler, qualquer pessoa pode ler. Agora, ter um entendimento da palavra, quem dá é o espírito, né? Tem pessoas que falam assim, a Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é Deus não está falando. Errado, mano. A Bíblia aberta ou fechada é Deus falando, né? É que nem o intervalo que a gente tem do Velho Testamento para o Novo Testamento, as pessoas falam assim, período de 400 anos Deus ficou sem falar. Eu entendo diferente. Eu entendo que no período de 400 anos Deus procurou alguém que ouvisse ele falar, mas não tinha ninguém com o ouvido sensível para ouvir o que Deus tinha para dizer. Então, assim, nós temos que valorizar muito e nós vamos entender o que o Espírito Santo tem para revelar para nós através da oração. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, pedimos que neste momento, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos e assim nós possamos também enxergar aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Nós queremos ler e entender, Senhor, mas queremos entender não aquilo que nós achamos, mas aquilo que o Teu Espírito tem para revelar. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo que capacita, que habilita, que Ele possa nesta noite nos capacitar, tirando dos nossos olhos, Senhor, as escamas, para que nós possamos ouvir, entender, ler e compreender a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Só para a gente incentivar os irmãos que estão em casa, né? Eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, eu quero que todos os irmãos dêem glória a Deus, tá bom? Aqueles que estão, né, nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, eles possam também ter esse desejo de estar conosco aqui. Combinado? 1, 2, 3. Glória a Deus! Tá bom, então os irmãos estão vendo que eu não estou sozinho, né? Além do exército de anjos que está aqui, também tem os valentes de Davi, os guerreiros que estão aqui conosco. Amém? Irmãos, hoje nós vamos para a segunda parte da teontologia, né? Segunda parte. Teontologia. Nós já falamos, né, no começo do mês sobre teontologia, e teontologia é uma doutrina que está dentro da teologia. Falar de teologia é muito complexo. Teologia, ela vai agrupar várias doutrinas. Por isso nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela divide as doutrinas. Então nós temos teontologia, armatiologia, pneumatologia, cristologia, entre outras. Então, essa é a doutrina da teontologia. Teontologia, ela trabalha com o estudo ou a ciência de Deus, né? Logia, ciência. Teonto, fala sobre a palavra grega para Deus, né? Então, logos, conhecimento, palavra, teonto, Deus. Então, estudo sobre Deus ou a ciência de Deus. Na matéria de teontologia, nós iremos estudar
particularmente sobre o Deus Pai, né? Nós temos aí a Trindade. Dentro dessa matéria, provavelmente lá para a última aula, nós iremos falar sobre a Trindade. Então, hoje, de forma específica, nós provavelmente aí uns 7 dias seguidos, nós vamos falar só sobre teontologia, o estudo sobre Deus Pai, né? Depois nós vamos falar sobre cristologia, o estudo sobre Cristo, né? E pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, teontologia é o estudo sobre Deus. E dentro disso tudo, eu queria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1 do livro do Gênesis. Nós vamos ver que dentro disso tudo aqui tem alguns mistérios que nós precisamos entender. Primeiro, Deus, ele cria o homem para se relacionar com homens, irmãos. Deus, ele quer se relacionar com o homem. Então, dentro de teontologia, nós vamos jogar por terra aí muita heresia, muito ensinamento errado, né? Nós vamos ver que Deus não é um nome, é um título. Deus, ele apresenta o nome dele, né? Eu até coloquei aqui, ó, a escrita em hebraico, né? E a transliteração, Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He. Os irmãos estão aí no livro de Gênesis? Depois, se vocês puderem riscar, né, em casa, tem aquele negócio assim, não pode riscar a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus, e não sei o quê. Não, irmãos. A Bíblia, às vezes, nós precisamos fazer algumas anotações que é de estudo. Fica melhor para a gente se locomover dentro daquilo que nós estamos lendo. Ó, capítulo 1, o verso 1 tá, no princípio criou Deus. Eu quero que os irmãos só prestem atenção nessas palavras, né? Ó, no princípio criou Deus. O verso 2, no finalzinho do verso. E o Espírito de Deus. Verso 3, e disse Deus. Verso 4, viu Deus. Verso 5, e chamou Deus. Verso 6, e disse Deus. Verso 7, Deus fez. Verso 8, chamou Deus. Verso 9, e disse Deus. Verso 10, chamou Deus. Verso 11, e disse Deus. Verso 12, lá no finalzinho, e viu Deus. Verso de número 14, e disse Deus. Verso de número 16, fez Deus. Verso de número 17, Deus os pôs. Verso de número 18, no finalzinho do versículo, e viu Deus. Verso de número 20, e disse Deus. Verso 21, assim Deus criou. Verso 22, Deus os abençoou. Verso de número 24, e disse Deus. Verso de número 25, Deus fez os animais. Verso de número 26, então disse Deus. Verso de número 27, assim Deus criou. Verso 28, Deus os abençoou. Verso 29, e disse Deus. Verso 31, viu Deus. Capítulo 2, verso 2, havendo Deus. Capítulo 2, verso 3, e abençoou Deus. Capítulo de número 2, verso de número 5, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Os irmãos perceberam alguma coisa diferente na leitura que nós fizemos? Só nessa leitura que a gente fez, os irmãos conseguiram perceber alguma coisa de diferente? Ó, eu vou ler o capítulo 2 de novo. Capítulo 2, verso 2. Havendo Deus... Eu vou ler os versículos todos para ver se os irmãos pegam. Capítulo 2, verso 2. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Alguém percebeu alguma diferença? Não. Capítulo 1 inteirinho só fala Deus. Capítulo 2 ele começa falando somente Deus, mas do verso 5 em diante ele vai acrescentar uma palavrinha. Senhor Deus. Isso não tem no capítulo 1. Isso é do capítulo 2 em diante.
Capítulo 1, ele se manifesta como Deus. E fez Deus, e viu Deus, e abençoou Deus, e criou Deus, e formou Deus, e formou Deus. Capítulo 2 já começa se apresentando como o Senhor Deus. E aí ele segue. O Senhor Deus, no verso de número 7, formou o Senhor Deus, verso de número 8. Ora, plantou o Senhor Deus, verso de número 9. E o Senhor Deus fez brotar, verso de número 15. O Senhor Deus tomou o homem, verso de número 16. Ordenou o Senhor Deus. O capítulo 2 inteirinho. Ele vai falando isso daí. Então aqui Deus já revela uma coisa, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e na leitura que a gente faz, a gente não aprende essas coisas. O capítulo 1, ele está falando assim, Deus viu, Deus fez, Deus criou, Deus formou, tal. O capítulo 2, ele passa a ser Senhor Deus fez, Senhor Deus formou, Senhor Deus plantou. Qual é a mensagem que Deus quer passar para nós? Quando você pega o capítulo 1, ele está criando as coisas. Capítulo 2, ele está formando o homem. Olha a mensagem que está encoberta, que Deus ele faz isso de propósito, para gerar em nós esse desejo de querer aprender da palavra de Deus. Ele está dizendo para nós assim, é simples, olha a mensagem que Deus está mandando para nós. Das coisas, eu sou Deus. Mas do homem, eu sou o Senhor. Antes do homem existir, é só Deus. O homem passou a existir, é Senhor Deus. Para as coisas, ele é Deus. Mas para o homem, ele é Senhor. Os irmãos pegaram? Isso aqui, irmãos, é muito importante a gente saber. Porque quando Deus ele se manifesta criando, ele é Deus. Ele tem todo o poder, ele cria. Mas quando ele faz o homem, ele já deixa aqui, ó, o primeiro ponto da aliança de Deus com o homem. Eu sou o Senhor da sua vida. Agora nós entendemos porque Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo está preso nas cadeias, Paulo não diz assim, eu sou prisioneiro de César. Não, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque ele entende que até nas adversidades Deus está no controle. Então Paulo ele deixa isso aqui muito claro para a gente, irmãos. A dependência de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu sirvo Deus, eu tenho Deus no coração. Agora o problema é, será que essa pessoa está no coração de Deus? Porque você falar que tem Deus no coração não é uma coisa. Agora eu quero saber se Deus tem você no coração dele. Será que ele é o Senhor da sua vida? Será que se Deus falar para você assim, não faz isso, você não vai fazer? Será que se Deus falar assim, não faça aquilo, você vai obedecer à voz de Deus? Porque tem muita gente que coloca a vontade dela em primeiro lugar. Então se você coloca a sua vontade em primeiro lugar, não é Deus que é Senhor da sua vida, você é o Senhor da sua vida. Né? Ontem eu comentei isso com a minha esposa, comentei na casa do nosso irmão diácono Moacir. Eu falei assim que há um ensinamento muito forte no jardim, quando o homem peca, sobre as vestes espirituais. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para falar com o homem. Então todos os dias Deus vinha para se relacionar com o homem. Deus vinha para o culto e o homem ia para o culto. Então Deus se encontrava com o homem no culto. Quando o homem peca, a Bíblia diz que quando Deus veio na viração do dia, porque Deus não tem problema com o nosso pecado. Quem tem problema com o nosso pecado somos nós mesmos. Deus não tem problema, irmãos. A Bíblia fala que o pecado faz separação de Deus e o homem. Mas não é porque Deus tem problema com o pecado. Quem tem um problema com o pecado é o homem. Porque o pecado, ele distancia o homem de Deus. Mas aí é a antiga aliança. A nova aliança, o que nos faz ser merecedor da ceia e comunhão com Deus é justamente porque somos pecadores. Claro que nós não vamos usar isso para, então quanto mais eu pecar, mais próximo de Deus eu vou estar. Claro que não. Mas se você não pode falar assim, eu não vou participar da mesa porque eu sou pecador. É porque você é pecador que tem uma mesa preparada. Então depois que o homem peca, Deus vem para falar com o homem. Só que quem falta no culto? O homem. Aí Deus vai falar com ele, Adão, Adão, aonde você está? Irmão, não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus está falando para Adão, Adão, aonde você está? Porque o meu espírito tenta se comunicar com você e você não responde. Eu vim para o culto e você não está no culto, Adão. Adão se esconde,
pega a folha de figueira, trampa a nudez e fala assim, Senhor, temi porque estava nu. Aqui, irmão, nem toda cabeça pode entender isso. Eu falo isso sem medo de errar. Eu sei que todos nós temos as nossas obrigações, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a pessoa começou a faltar no culto, pode ter certeza. Ou ela está pecando, ou ela já está pendendo para o pecado. Porque o pecado te faz não querer vir para o culto. Porque você perde a roupa de glória. Quando o homem pecou, ele falou, não vou mais para o culto. Pode olhar. Uma pessoa começou a faltar para o culto. Claro que, exceto por causa de trabalho, irmão. Mas a pessoa começou a faltar no culto, você pode ver que a prioridade dela mudou. Ou ela vai priorizar festa na casa de família, ou ela vai priorizar alguma coisa que ela está fazendo no particular, alguma série, algum filme, alguma coisa ao lazer, ela começou a faltar no culto. Por quê? Isso aí é Deus denunciando. Tem alguma coisa de errado. Por isso, mano, não estou falando isso aqui porque o pastor está falando isso aí porque o pastor quer todo mundo em todos os cultos. Claro que não, eu quero a saúde espiritual dos irmãos. Eu quero que os irmãos sejam bênção na presença de Deus, irmãos. Então você pode perceber, começou a faltar no culto, irmãos, cuidado. Ou você já está caminhando para sair da presença de Deus. Aí vem desânimo, aí vem tristeza, não quero mais, aí faz corpo mole, vou hoje, no próximo culto eu não vou, já fui no culto de domingo, está aqui no culto de terça. Começou a fazer isso daí, a pessoa está se distanciando de Deus. Então até aqui os irmãos pegaram? Amém? Os irmãos entenderam que o capítulo 1 ele se manifesta como Deus, mas no capítulo 2, quando o homem é criado, ele passa a não ser somente Deus, mas Senhor Deus. Ele está dizendo para nós, olha, das coisas eu sou Deus, do homem eu sou Senhor. Por isso que nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. Amém? Então aqui nós vamos caminhar. Essa matéria, essa doutrina, teontologia, a primeira função dela é mostrar para nós que Deus existe. Hoje nós estamos aqui para quê? Simplesmente, irmãos, para ter base na Bíblia que Deus existe. Uma pessoa que não acredita que Deus existe não pode nem estar assistindo uma aula dessa. Porque para ela, tudo isso daqui que a gente está falando, que a gente vai falar, tudo isso aqui é loucura. Então Deus, ele existe, Deus se manifesta. Quer ver uma coisa? João capítulo 4. Qual é a essência de Deus? João, Evangelho de Jesus, né? Segundo escreveu João, capítulo de número 4. Deixa eu ver se é o verso de número 24. Isso. João, capítulo 4, verso de número 24. Qual é a substância de Deus? Os irmãos encontraram João, capítulo 4, verso 24? João. João, capítulo 4, verso de número 24. Nós vamos ver qual é a substância de Deus. Aqui, irmão, nós vamos fazer de tudo para poder absorver o máximo possível de informação. Dentro de 8 aulas que a gente vai fazer sobre essa doutrina, a gente vai mergulhar aí no mar, num oceano infinito de conhecimento. João capítulo 4, verso de número 24. Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é a substância de Deus? Espírito. Deus é Espírito. Então, espírito não pode tocar, irmãos. Espírito não é palpável. Nós não tocamos em espírito. Então, a substância de Deus, Deus é espírito. E como Deus ele é espírito, como que ele faz para se comunicar com o homem? Aquilo que a gente falou na última aula que a gente teve, sobre o antropomorfismo e o antropomorfismo. Patismo e morfismo, né? Antropopatismo, sentimento. Antropomorfismo, forma. Morfismo, forma. Patismo, sentimento. Então, quando você lê na Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É um antropopatismo. Por quê? Porque entristecer é um sentimento. Tristeza é um sentimento. Quando você lê,
e a nossa oração subiu com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Deus é espírito, não tem nariz, irmãos. Então é um antropomorfismo. Entendeu? Tudo que tem morfismo é forma. Deus mostra em forma de alguma coisa para que nós possamos entender. As mãos de Deus não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados. Você percebe que a oração Deus não escuta com o ouvido? E a oração sobe com um cheiro suave até as narinas de Deus. Então, Deus escuta a nossa oração, não é com o ouvido, mas sim pelo nariz. Essa frase aí é por causa dos sacrifícios do sacerdote queimado. Isso. Aí, quando ele ia oferecer o sacrifício, né, ele fazia lá o holocausto e tal, e a fumaça subia. Aí tinha uma cultura no meio dos judeus, que se a fumaça fosse para o lado, Deus não estava recebendo. Mas se ela subisse, aí era que Deus estava recebendo. Então, a nossa oração, Deus não escuta com o ouvido, mas sim com o nariz. Ele sente o cheiro da nossa oração, da nossa adoração. Abre aí, Êxodo 24. Sim, com certeza. Em 24, quando fala assim, adorar em espírito e em verdade, seria quando a mesma culto que Adão tinha com Deus? Sim, sabe por que fala adorar em espírito e em verdade? Primeira coisa que Deus está denunciando aí, que Jesus está denunciando, né? Que tinha uma adoração que era na carne com mentira. Essa é a primeira verdade que o texto está nos mostrando. E a segunda verdade, sim, é que é o mesmo relacionamento que Adão tinha, porque é no espírito. Por isso que a gente tem hoje, um dos dons do espírito é o discernimento do espírito. Por quê? A partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito. Porque nós não somos espírito, nós somos alma. O que nós somos é alma. Gabriel é alma, Levi é alma, Mateus é alma, que tem um espírito e um corpo. Né? O espírito para se comunicar ou se envolver com as coisas espirituais. E o corpo para se comunicar e se envolver com as coisas materiais. Então nós somos a alma. O que vai para o julgamento é a alma. Por isso que a Bíblia fala assim, o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para a terra. E a alma segue-se o juízo. Quem responde juízo diante de Deus é a alma. O que nós somos é alma. Não espírito. Espírito é o que nós temos. Nós temos um espírito e um corpo. Por isso que nós conseguimos nos envolver com as coisas do céu, mesmo morando na terra. Os anjos não. Os anjos são um espírito e têm uma alma. Ele só se envolve com as coisas do espírito. Por isso que o diabo, quando ele quer fazer alguma coisa na terra, quando ele quer falar, ele precisa encarnar, porque ele não tem corpo. Só que quando ele encarna, o que ele faz? Ele está violando uma lei, porque não foi dado um corpo para ele. O corpo humano não tem capacidade para suportar o peso do espiritual da maldade. Por isso que uma pessoa que se envolve muito com coisas de maldade, né, recebe demônios e tal, feiticeiros, você vê que eles envelhecem muito rápido, porque viola o corpo da pessoa. É por isso que às vezes a pessoa está na igreja 10 anos, e às vezes ela experimentou coisas poucas do céu. E às vezes a pessoa envolve num ato de bruxaria, feitiçaria, às vezes com 1 ano ela já está num grau alto. Por quê? Deus, ele respeita o limite do seu corpo. O demônio não. Ele vem com tudo para arrebentar, e o seu corpo não suporta tudo de uma vez. A pessoa envelhece. Se você vê uma pessoa que mexe com bruxaria, quando ela morre, às vezes ela morreu ali com 40 anos, parece que a pessoa tem mais de 100. O corpo dela envelhece. Porque é uma violência no corpo muito grande. Entendeu? Então, sim, o relacionamento ali é em espírito e em verdade. Né? Por isso que a gente precisa ter muita cautela, né, quando se fala acerca de adoração. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai, né? Nós devemos nos apresentar diante de Deus. E ele fala sobre o nosso culto tem que ser racional. E quando fala do nosso culto ser racional, ele vai falar assim, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Aí quando a gente vai lá para a lei de sacrifício, nós vamos ver que o sacrifício, ele tinha que ficar certinho em cima do altar, para que Deus pudesse aceitar. Então não tinha como oferecer um sacrifício, você ir lá queimar um cordeiro,
e o cordeiro ficar a cabeça para o lado de fora do altar, as patas pro lado... Não. Tinha que ser certinho em cima do altar. Sabe o que Paulo está ensinando para a gente no capítulo 12 de Romanos? Não tem como você oferecer um culto para Deus aqui se a sua cabeça está lá fora. Não tem como você estar oferecendo um culto para Deus aqui se a sua perna está fora. Sabe quando Elias fala assim, ó, não cocheais em dois pensamentos? A palavra cochear é coxo, aquele que manca. Porque ele está falando assim, não tem como você estar com a perna firme na presença de Deus e com a outra perna arrastando Baal. Porque o povo estava cultuando, arrastando Baal. Então ele fala, não cocheais em dois pensamentos. Se está com a perna firme na presença de Deus, afirme a outra também. Não adianta ficar com uma perna na presença de Deus e a outra perna no mundo. É o que acontece hoje, irmãos. As pessoas oferecem culto para Deus assim. Está aqui adorando a Deus, mas a cabeça dele está lá, em jogo de futebol, em família, em trabalho. Quantas vezes nós já presenciou pessoas em cima do altar, dentro do culto, o culto pegando fogo e aqui, ó, resolvendo coisa de trabalho no celular. Não, é bom que nem vem para a igreja. É bom que nem vem para a igreja. É a questão que a gente fala, né? Deus veio para o culto, mas o camarada não estava no culto para Deus. Não estão. Você vê, a cabeça dele está muito longe. Olha aí, Êxodo capítulo 24. Vocês estão aí, Êxodo 24? Nós vamos ler o verso 9 e o 10. Porque nós estamos falando que a essência de Deus é espírito. Uma das ferramentas que Deus usa para se comunicar com o homem, nós falamos na outra aula, que é o antropomorfismo e o antropopatismo. Então nós vamos entender isso daí. Êxodo capítulo 24, verso 9. Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu em sua claridade. Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. Você vê que eles falam que viram os pés de Deus? O verso 10 fala, ó, e viram Deus de Israel debaixo dos seus pés. Quem está escrevendo aqui, Moisés está falando, ó, a gente viu Deus, e debaixo dos pés de Deus tinha como assim, ó, uma calçada de safira. Ele está descrevendo aquilo que João fala, do firmamento que tem debaixo do trono de Deus, que a gente conhece também como mar de vidro, né? Mas a questão é, se Deus, a substância de Deus é espírito, Deus não tem pé, irmão. Mas é o que eles conseguiram entender, quando eles olharam, eles entenderam. É tanto que eles falam, brilhava como o jaspe, não tinha como distinguir, mas precisava passar a comunicação para alguém, né? Uma coisa que a gente vai aprender no decorrer dessa doutrina de teontologia são os atributos comunicativos e os atributos incomunicativos, né? Os atributos comunicativos é aquilo que é um atributo de Deus e Deus divide com o homem. E os incomunicatíveis, né, os incomunicáveis, são aqueles que é atributo de Deus, mas ele não compartilha com o homem. É só dele. Se os irmãos perceberem, Deus criou todas as coisas e todas as coisas Deus colocou um limite. Os pássaros. O limite dele é diferente do limite dos peixes, diferente do limite dos homens. O pássaro não consegue ficar dentro da água, só consegue voar e se movimentar na terra. O peixe não consegue voar. O habitat dele é na água. Você viu? Deus cria as coisas e coloca limite. O único que não tem limite é Deus. Por quê? Aí, lembra, eu falei, se eu não me engano, na aula anterior, sobre os onis de Deus. Onisciência, onipotência e onipresença. Né? Esse zone é só para Deus, irmãos. Esse zone é só para Deus. Aí entra uma das coisas aí que a gente sai na frente. Por exemplo, por que os cristãos evangélicos, eles não rezam para Maria, para Fátima, para Pedro, para João? Por quê? Onisciente e onipresente é só Deus. Como que pode? Tem uma pessoa aqui em Mogi orando para Maria, tem outra pessoa em Suzano, outra em Poá, ela não é onisciente e onipresente. Você entendeu como? É só você parar para perceber que vai caindo por terra? Primeiro que a Bíblia afirma que eles não ouvem.
Morreu, segue-se o juízo. Não ouvem. E ainda que ouvisse, não é onisciente nem onipresente. Não tem como estar aqui e estar lá. O único é Deus. Por isso que a Bíblia fala que o mediador entre Deus e homem é Jesus, irmãos. Então, quando nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo a Deus. Porque tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, o Pai concede para que o Pai seja glorificado. Jesus, ele tem esses 3 ones. Os 3 ones que pertencem ao Pai, pertencem ao Filho, pertencem ao Espírito Santo. Onisciência, onipotência e onipresença. Né? Isso daí Deus não divide com ninguém, irmãos, não adianta. Então, atributos incomunicáveis, né? São aqueles atributos que são absolutos, né? Só pertence a Deus. Deus não vai dividir isso aí com ninguém. E aí tem os atributos comunicáveis, né? Por exemplo, justiça, amor, verdade. Deus é justo, mas ele compartilha isso aí com o homem. Se o homem quiser, o homem também consegue ser justo. Deus, ele consegue, um dos atributos de Deus é o amor. Esse aí é atributo comunicativo, comunicáveis. Então ele também divide isso com o homem. O homem sabe amar, o homem sente amor. Entendeu? E falar a verdade, ser verdadeiro. Então isso são atributos que Deus consegue compartilhar com o homem. Vamos ver aí, Salmo de número 90. Salmo de número 90. Nós sabemos que o nome não é Salmo. Alguém lembra como que é o nome? Terrilim. Exatamente. Terrilim. Salmos de número 90. Olha só o que Deus fala nesses salmos. As verdades que são reveladas. Isso. Salmo de número 90, o verso é o de número 2. (90, verso 2). Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, teontologia, a doutrina que estuda a ciência acerca de Deus. Primeira coisa que a gente precisa ter na mente: ninguém vai conseguir saber tudo sobre Deus. Por isso, irmãos, que eu estou dando esse estudo aqui na igreja, mas amanhã ou depois os irmãos tiverem condições de fazer um curso teológico, irmão, mergulha fundo mesmo nas águas do Espírito. Vai fazer. Porque você pode estudar 20 anos, 30 anos, 40 anos, sempre você vai estar aprendendo coisa nova. É impossível nós conseguirmos absorver tudo sobre Deus. Tudo isso que a gente está falando por esses dias, irmãos, é raso. Eu estou caminhando com os irmãos assim, ó, na praia, na beiradinha da praia. A água não passou nem da sola do pé. Os irmãos, quando começar a estudar, porque assim, ó, eu coloquei algumas palavras em hebraico, trouxe a transliteração e a tradução. Mas assim, irmãos, eu não sei falar hebraico. Isso daqui é coisa que eu pego de ferramentas que eu tenho. Eu tenho a Bíblia escrita em hebraico, em português, ela transliterada, ela traduzida. Eu não sei. Se você pegar um cara que, um professor de hebraico, ele vai pegar o mesmo versículo que a gente vai trabalhar aqui, ele vai trazer tanta profundidade aqui que os irmãos vão ficar 2 meses, 3 meses estudando um versículo só e não cansa de absorver coisa. Então, assim, estudar nunca é demais. E você nunca vai saber tudo. Se hoje, uma faculdade, a pessoa estuda aí, sei lá, 5 anos, uma faculdade, mesmo assim não consegue saber tudo de coisas terrenas, imagina a gente ter a presunção de falar que a gente sabe tudo sobre Deus. Por isso, eu fico meio confuso. Eu tenho dificuldade de entender uma pessoa que se denomina doutor em divindade. E nos nossos dias tem títulos, doutor em divindades. O cara não se contenta, joga no plural, doutor em divindades. Ele está falando assim, de qualquer Deus que você falar, e eu sei tudo. É muita presunção. O cara não consegue absorver, não consegue saber nem 1,0 acerca de Deus. Ó, Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ó o verso de número 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. O salmista está dizendo assim, ó, de eternidade a eternidade ele é Deus. Antes que tudo que foi feito houvesse, ele já existia. Então Deus, irmãos, com Deus não tem esse negócio assim de presente, passado e futuro. Para Deus é tudo como se estivesse acontecendo agora.
Por isso que Isaías 43 vai dizer, né? Antes que houvesse dia, eu sou. Ele poderia falar assim, antes que houvesse dia, eu era. Não, antes que houvesse dia, eu sou. Ele está falando, antes do Gênesis capítulo 1, eu já existia. Deus, quando a gente estuda aqui, ó, teontologia, Deus ele está dizendo assim, ó, eu não preciso de ninguém para existir. É um atributo incomunicável de Deus, um dos atributos incomunicáveis, a autoexistência. Ele não precisa. Então é bobeira esse negócio assim, mas quando que Deus nasceu? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe? Não, ele não precisa de ninguém para existir. Ele é Deus e ponto final. Nós precisamos. Nós existimos porque Deus nos criou. Se Deus hoje chegar e tirar o fôlego, a gente morre. Acabou. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como um sopro. Quanto mais nós estudamos acerca de Deus, mais nós compreendemos que nós somos tão pequenos, nós somos uma poeira no espaço, irmão. Olha o tamanho do espaço, nós somos um grão de poeira. Então, quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós reconhecemos que nós não somos nada. Então, o cara que bate no peito e acha que ele pode, ele faz, não, ele precisa ter um encontro com Deus. Não teve um encontro com Deus ainda. Então, teontologia, essa doutrina nos ensina a aprender essas coisas. Ó, para Deus, a eternidade, se a pessoa não consegue explicar a eternidade, irmãos, ninguém sabe explicar a eternidade. Se perguntar para alguém assim, explica para mim a eternidade, como começou e como termina? Ah, não sei. Aí o nosso Deus é tão poderoso que ele vai dizer assim, ó, Isaías vai falar, ele é o pai da eternidade. Você não consegue explicar sobre a filha dele, como é que você vai explicar sobre o pai? Ele diz, eu sou o pai da eternidade. Então, o nosso Deus, ele é antes que as coisas existissem e ele vai permanecer depois. Por que tem doença no século de hoje? Quais são as doenças que mais têm se agravado? Depressão e ansiedade. O que é a depressão? A depressão, ela é, como que eu posso dizer? O acúmulo de coisas passadas. A depressão é isso. E a ansiedade é o acúmulo de coisas que ainda vão acontecer. Você percebe que a pessoa não se contenta com o presente? Olha o nome, presente. É uma dádiva, presente é dádiva. Deus está falando assim, viva o presente, porque é um presente para você. Aí a pessoa quer viver do passado ou ela quer saber do futuro. Aí ela cai nessas doenças. Né? Ela cai na depressão ou na ansiedade. São doenças que atuam na alma. Mas quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela sabe que o passado para ela não importa. Ela tem que viver o hoje, o agora. Como se não houvesse um amanhã. Porque o passado foi jogado no mar do esquecimento. Por que muitas pessoas retrocedem? Porque elas olham para o passado. Irmãos, não olha para trás. Olha para frente, para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a teologia ela tem que nos ensinar a cada vez mais ser submisso a Deus, buscar mais a Deus, estar aos pés do Senhor. Então, o que acontece? Passado, acúmulo de passado gera depressão. Você querer dominar o que vai acontecer, isso vai gerar em você uma ansiedade terrível. Muitas pessoas sofrem com isso. Então Deus está dizendo assim, ó, para Deus não existe passado nem presente. Se os irmãos parar para perceber, o tempo para Deus é chamado de Cronos. É o tempo de Deus. E esse tempo não tem contagem. Ele é absoluto, não tem contagem. O do homem é chamado de Kairos. Não, o Kairos é de Deus e o Cronos é do homem. O Kairos é de Deus. Kairos não tem tempo, não conta. O Cronos conta. Sabe como que Deus trabalhou na eternidade? Isso aqui é uma forma que eu tenho para poder explicar. Claro que isso daí não é nem perto do que de fato Deus vai revelar para a gente. É como se Deus pegasse assim, ó, 2 riscos, chegasse dentro da eternidade e colocasse 2 riscos dentro da eternidade assim, ó. Aí ele fala assim, ó, de um risco no outro vai se chamar Cronos. Então uma hora vai acabar e vai começar o Kairos de novo. Só que Deus se movimenta. Para Deus, irmão, a gente está aqui, nós estamos vivendo 2023. Para Deus, ele está vendo a batalha de Davi e Golias como se fosse agora, assim, ó. Davi derrubando Golias lá. Porque Deus passeia no passado e no presente. Isaías, se não me falha a memória, 46:9, vai dizer que Deus anuncia, né, o fim desde o começo. Deus vai lá no final e fala assim, ó,
O Moacir vai ser um pastor. Aí ele vem aqui, ó, reescrevendo a história até o momento que ele está no ventre da mãe dele. Deus sabe tudo que vai acontecer aqui, ó, mas Deus sabe aqui, ó, como que vai ser o final. Deus não obriga você a fazer, Ele sabe como que vai ser o final. Porque Deus anuncia o final desde o começo. Para Deus não tem esse espaço de tempo, Ele passeia. Isso faz dele Deus, soberano, onipresente, onipotente, onisciente. Tem uma religião que fala assim, se Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, então todas as coisas é Deus? Não. Aí tem que tomar muito cuidado, senão você vai de um extremo ao outro. Deus está em todos os lugares. A gente está aqui, Deus está aqui, irmãos. Mas eu não posso falar que essa cadeira é Deus. Eu não posso falar que essa mesa é Deus, que um cachorro é Deus, uma planta é Deus. Não é porque Ele está em todos os lugares que todas as coisas são Ele. Por que Deus está em todos os lugares? Porque Ele é tão grande que a Bíblia diz que nem o céu dos céus o retém. Vamos ler Atos capítulo 17? Vamos ver o que Paulo está dizendo. Lá na Grécia, Paulo era ousado, irmãos. Se hoje nós estudamos teologia, existia o panteão. E o panteão, a palavra pan, ela traz na raiz essa totalidade. Teon, Deus, então são todos os deuses. E lá na Grécia eles tinham Deus demais, era Deus do sol, Deus da chuva, Deus do inferno, Deus do céu. Atos 17. Atos 17, verso de número 24. Lá eles tinham um panteão, que era onde ficavam todos os deuses da Grécia. Atos 17, verso 24. Está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas. Você vê como que Paulo ele quebra no meio? Olha o que Paulo está falando, irmão. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor no céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo aqui ele é bem cirúrgico. Paulo, quando ele quer explicar alguma coisa, ele faz isso com uma excelência. Porque Paulo, sabe o que Paulo está fazendo, irmãos? Paulo tinha muita coragem. Paulo estava ali, ó, em situação de ser condenado. Nesse período aqui, ó. Nesse momento de Atos, Paulo, ele aproveita que ele está passando assim entre os deuses da Grécia, e ele está vendo um monte de estátua, ele está passando pelo panteão. E de repente ele vê um altar, que não tem nenhuma estátua no altar, mas tem um nome assim, ó, ao Deus desconhecido. E Paulo ele é missionário, além de apóstolo, ele é missionário, ele nos ensina como ser um bom ganhador de almas. Porque a pessoa, quando ela é uma boa ganhadora de alma, tudo que está ao redor dela vai ser propício para ela pregar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que falar em tempo oportuno, em dentro de tempo e fora de tempo. Então Paulo ele vai ver um altar escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. E aí Paulo vai dar no meio, ó, que é o verso de número 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai começar com todo esse discurso assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor no céu, na terra, não habita em templo feito por mão de homens. Viu? Paulo fala, todos esses deuses que estão fazendo aí, ó, meu Deus é maior. O da Grécia, estátua. Não, porque o templo que Deus habita, irmãos, é dentro do nosso espírito. Mas é porque a gente não conhece a história. Vocês não sabem a história. Tem uma história em cima do capítulo 17 de Atos. É que a gente vai fugir um pouquinho aqui da aula. Mas eu gosto dessa passagem aqui. Porque teve um período no passado que veio uma doença. Veio uma doença na Grécia e começou um monte de gente a morrer. E ninguém conseguia descobrir
o que estava acontecendo. Aí eles começaram e fizeram um monte de sacrifício, faz sacrifício a Deus não sei o que e tal. E nada, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Começaram a fazer para todos os deuses. Fizeram para todos os deuses da Grécia. Ninguém conseguiu parar aquela doença, aquela praga. Aí de repente, um homem que estava lá, que era judeu, falou assim, ó, faz o seguinte, pega as ovelhas e deixa ela presa dentro do curral. Deixa ela uns 10 dias presa no curral. Não sei se foi 7 ou se foi 10. Depois solta. As que saírem para comer a pastagem, essas daí pode deixar viver. Mas as que deitarem, é essa que Deus aceitou. E oferece a essa ao Deus que não tem dentro do panteão de vocês. E ele vai sanar essa praga. E aí eles fizeram. Irmão, qual é a consciência? Você coloca as ovelhas presas sem alimento, quando você soltar ela, ela vai comer. Está morrendo de fome. Aí a história diz, isso aí é uma história extra-bíblica, você tem que ir nos historiadores. Conta que tinha as ovelhas pretas e as ovelhas brancas. As ovelhas pretas, as malhadas, foram tudo comer. E as brancas, todas deitaram no pasto. Iam assim e deitavam. Aí ele falou, todas que estão deitadas vocês juntam. Vamos sacrificar todas. Pegou todas que estavam deitadas, porque aquelas foram que Deus escolheu para ele. Aí sacrificaram. Quando sacrificaram todas aquelas ovelhas, aquela praga acabou. Então eles perguntaram, né? Mas como que é o nome desse Deus? A gente precisa fazer uma estátua para esse Deus, a gente tem que cultuar esse Deus. Esse Deus é maior do que Zeus, esse Deus é maior do que Apolo, esse Deus é maior do que Hércules. Aí ele falou assim, não, o meu Deus, a gente não pode nem falar o nome dele. Aí ele falou, mas como que a gente vai construir aqui um altar para ele? Aí coloca o nome, ao Deus desconhecido. Porque para eles não conheciam, eles tinham 1 milhão de deuses lá. Nenhum daqueles pôde fazer nada. Mas o Deus dos céus e da terra sanou. Aí ficou, quando Paulo está passando, ele olha, opa, é desse Deus aqui que eu estou falando. Ó. Esse é o Deus. Tinha só o altar escrito, ao Deus desconhecido. Mas não tinha estátua de Deus. Não. Por isso que Paulo está falando. Ao Deus desconhecido. Rapidinho, vamos abrir 1 Reis, capítulo 8. E aí a gente já vai entrar nesse segredo aqui do versículo 1 aqui, porque eu sei que os irmãos estão ansiosos para saber aí. E eu guardo essa pérola para o final. 1 Reis, capítulo de número 8. Primeira Reis, capítulo 8. A gente está estendendo um pouquinho, que a gente começou também um pouquinho tarde, tá bom? Você consegue ver se o som está saindo direitinho? Vê se já tem alguém aí online assistindo, os irmãos. Você mandou no grupo da igreja? Os irmãos poder dar um like lá. Às vezes tem 10, 12 pessoas assistindo, mas não tem nenhum joinha, ninguém tá lá para dar um gostei lá. 1 Reis, capítulo 8. E o verso de número 27. Olha o que está escrito. Na verdade, porém, habitaria Deus na terra? Os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que eu construí. Olha o que está sendo falado no capítulo 8, verso 27. Habitaria Deus na terra? Se nem o céu dos céus podem conter a Deus. Os irmãos sabem, a gente já falou isso aí. Existem 3 céus. O céu de Aurânio, Eporâneo e Temporâneo. Né? O primeiro céu é onde tem as aves, onde o avião voa. O segundo céu é onde tem os planetas, estrelas, o espaço. E existe o terceiro céu, que é o céu dos céus. Então, quando você lê céus, é plural. Quando você lê céu, é singular. Quando Deus fala alguma coisa assim e fala céu, ele está referindo a um céu. Por exemplo, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, singular. Por que ele está falando da janela do céu? Porque a bênção que está falando em Malaquias, irmãos, é a chuva, porque o povo dependia da plantação. Então, qual é o céu que tem nuvem? O primeiro céu. Então ele fala, vou abrir a janela do céu. A janela é uma nuvem.
a nuvem é uma janela. Ele fala, vou abrir a janela do céu e a bênção vai cair. Porque a chuva é uma bênção. Ainda que pessoas não gostam da chuva, a chuva é bênção. Então, em Malaquias, ele fala céu singular. Céu singular, o primeiro céu. Olha o que está sendo falado aqui. Deus habitaria na terra se nem o céu dos céus podem conter. Irmãos, os céus, o terceiro céu ainda não é o suficiente para conter Deus. Deus está no terceiro céu, Deus está no segundo, Deus está no primeiro, Deus está em todos os lugares. E Deus está dentro de nós também. Como que vai conter a presença de Deus dentro de um templo? É por isso que lá nós voltamos para João 4:24, a mulher samaritana fala, mas onde que é o lugar certo de adorar a Deus? É lá em Jerusalém? Ou é aqui no poço de Jacó? Aí Jesus disse assim, não, nem em Jerusalém, nem nos montes, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você entendeu? Porque ele está falando assim, lá no templo eles já se corromperam. Porque Ezequiel, capítulo 8 em diante, vai ver a mesma glória que quando Salomão edifica o templo, a glória vem, o povo cai prostrado. No capítulo 8 de Ezequiel, ele vai ver a glória indo embora. O templo está bonito, mas a glória não está mais dentro do templo. Aí ele vai falar de Samaria, o poço de Jacó, os montes. Vai falar, no monte também não, o povo está misturado. Não tem povo que seja íntegro a Deus fiel, estão misturando. Então, a mistura é o quê? Mistura não é carne? Quando nós falamos de mistura, nós lembramos de carne. Então, onde tem carne, Deus não opera. Então, o culto oferecido na carne, Deus não está. E aonde há corrupção, também Deus não está. Então, Deus está denunciando. Então, aqui está falando assim, mas nem o céu dos céus pode conter a Deus. Você acha que Deus vai ficar contido dentro de um templo? Não é tremendo? É o Deus que nós servimos. Teologia nos ensina tudo isso. Deus ele é tão grande que o céu não consegue manter, não contém ele. Eu vou falar isso aqui parece heresia, mas não é. Deus ele é maior do que o céu. Porque Deus criou o céu. E quando você lê na Bíblia, diz que as coisas foram criadas igual quando você pega uma cortina, um tapete, e você vai desenrolando. Deus ele criou... Ele é maior do que o céu, ele é maior do que o universo, ele é maior do que tudo. Então, nem essas coisas podem conter a Deus. Agora, vamos aqui para o primeiro versículo da Bíblia? Primeiro versículo da Bíblia. Abre aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. Claro que de forma bem rasa, né, irmão? Eu coloquei aqui, a escrita em hebraico, lembrando, nós acostumamos ler daqui, né, da esquerda para a direita. Nós lemos nossa Bíblia, tudo que nós fazemos é da esquerda para a direita. Os judeus não, os japoneses, é da direita para a esquerda. Se você pegar uma Torá, vou comprar uma Torá. A Torá não está escrito da esquerda para a direita. Não é que nem o nosso livro, a capa não é aqui? A deles é o contrário. É como se você começasse do final do livro. É daqui para lá. Então começa aqui, da direita para a esquerda. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, veet, haret. Talvez a pronúncia não seja assim. Eu não sou professor de hebraico, irmãos. Mas é a forma escrita. É a transliteração. Aqui é o original, hebraico, original. Transliteração é quando eu pego cada palavra e vou substituindo por uma palavra que eu conheço. Transliteração. E a tradução é o que aquela palavra quer dizer. Então, Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, veet, haret. Haret é terra, veet, né? Você pode ver que essa palavra et e veet, a escrita dela é quase igual, só acrescenta mais uma palavra. Por quê? Porque cada palavrinha disso aqui, cada letra, ela tem vários significados. É por isso que quando você lê algo em hebraico, você tem um entendimento. Mas quando você lê em grego, ele muda, porque ele não tem o mesmo tanto de significado, de representação. E para o português, menos ainda. Então a gente perde muita coisa. Então, olha, Bereshit, nós vamos trabalhar em cima disso daqui. Primeiro, como que é o nome de Deus?
Nós sabemos que Deus não é nome, Deus é título. Mas o nome de Deus é Yod, Re, Vav, Re. Ó, aqui é o hebraico, né? Sempre lendo daqui para lá, Yod. Ó ele aqui de novo, ele aparece no Bereshit. Ó, no Bereshit aqui, ó, o Yod. Eu coloquei aqui a forma transliterada dele, né? Então, no nome de Deus tem o Yod. Re, Vav, Re. O Vav é o W. Não tem o nome Wanderson? Wanderson se escreve com W, porque o W tem som de V. Então, Yod, Re, Vav, Re. YHWH. Só que o que aconteceu? Como que você vai pronunciar, irmão? Se só tem... É consoante que fala, né? Se só tem consoante. Né? Se fosse... Imagina falar para alguém assim, ó, coloca aí, o nome de Deus é TKPS, vai dar um trava-língua, irmãos. Então, com o tempo, eles acrescentaram aqui, ó, algumas vogais apoiando. Aí ficou Yehová. Yehová. Colocaram algumas vogais para poder auxiliar a pronúncia. Lembrando que em hebraico não existe a letra J. O G tem a pronúncia de G no hebraico. Então não tem a letra J. É a letra Y. Né? Yeshua. Só que quando traduz para o português, aí ela vem para a gente poder pronunciar. A tradução para o português tem. Então, em português é Jesus. Mas se você for lá em Israel, você não vai falar Jesus, irmão. Você vai falar Yeshua. Messias, Hamashia. Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. A palavra Cristo é ungido. Tem gente que acha que Cristo é sobrenome, né? Não, Cristo é sobrenome. Não, Cristo é ungido. Então, é Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Tem algumas traduções da Bíblia que traz essa escrita aqui, ó. Aonde tem Jeová na nossa Bíblia, vai ter uma letrinha no rodapé, vai estar assim, ó. Yehová. Né? Porque é o mais perto do original. A Bíblia Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela tem essa tradução. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui, ó. Lembra que eu falei do versículo primeiro que falava também dos 7 dias da criação? Ó, Bereshit. Aqui estão as palavras do Bereshit. Eu coloquei aqui, ó, o nome de cada uma delas. Beit, a primeira palavra. Resh, o Reish, a segunda palavra. Aleph, a terceira. Aí aqui, ó, tem essa daqui, ó. Shin. Ó, parece um garfo, né? Ó. É Shin, que também significa guarda. Lá em Israel, irmãos, nas paredes, você vê esse sinal aqui, ó. Essa escrita nos umbrais, porque está falando do guarda de Israel. Cada palavra disso aqui tem um significado para o povo de Deus. Cada palavrinha disso aí tem um significado. Ó, a última palavrinha, Tav. Ó, aquele risquinho, é um risquinho, não significa nada. Yod. Né? Então, a palavra Bereshit, ela é uma junção de vários símbolos, ó. Cada um desses aqui tem um significado. O Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a última letra é o Tav. Então é Aleph e Tav. A Bíblia não fala assim, Jesus é o Alfa e o Ômega? É porque aquele ali é o alfabeto grego. No alfabeto grego, Alfa é o primeiro e Ômega é o último. Mas no hebraico, é Aleph e Tav. Quando a gente lê em Apocalipse que ele é o princípio e o fim, Apocalipse 22, 14, se me falha a memória, ele fala, eu sou o princípio e o fim. Ele está falando isso aqui, irmãos, ó. Ele é o Aleph e o Tav, ele não está falando que ele é o Alfa e o Ômega. Aleph, porque essa palavra aqui, ó, essa letrinha aqui, ó, ela é um símbolo, ela representa o nome de Deus. Porque Deus, ele é um princípio. Então, para os judeus, ele vê essa palavra. Se nós isolássemos todas elas, eles sabiam que essa palavra representa Deus, porque Deus é o princípio.
Então Jesus ele fala assim, ó, eu sou o princípio e o fim. O alfa, o alif e o tav. A primeira e a última letra do alfabeto grego. Agora, olha só o que tem dentro da primeira palavra, do Bereshit. A gente falou que se a gente isolar esse daqui assim, ó, essas três palavrinhas aqui, que é o Resh, o Aleph e o Shin, essas três palavrinhas junto, ela significa Rosh, cabeça. Isso aqui a gente falou na outra aula, na primeira aula, se não me falha a memória, está gravado lá. Irmãos, depois que quiserem olhar lá. Então aqui, ó, na palavra Bereshit, a gente tem o cabeça, a gente tem o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Agora, cada uma dessas palavras significa uma coisa. Eu coloquei aqui, ó, Beit e Resh. Quando essas duas palavras se juntam, elas dão origem a uma outra pronúncia, Bar, que quer dizer filho. Agora você sabe, Bartimeu, filho de Timeu. Entendeu? Então, Bar, filho. Barrabás, Bar é filho. Não sei se vocês sabem, mas Barrabás, o nome dele também era Jesus. É que Barrabás, Bar é filho, Rabás é pai. Que é a mesma palavra para Abba. Então fica filho do pai, Jesus filho do pai, e colocaram dois Jesus. O Jesus filho do pai e o Jesus filho de Deus. Aí falaram, quem você quer que nós soltamos? O Barrabás, o Jesus filho do pai, ou vocês querem que a gente solte o Jesus filho de Deus? Aí nós começamos a entender que na Bíblia nada é em vão, irmãos. Sabe que tinha uma expiação, que o sacerdote pegava 2 bodes, e um bode ele sacrificava para Deus para perdoar o pecado do povo de Israel, e o outro bode, eles colocavam a mão na cabeça lá, e o pecado era transferido, e eles soltavam no meio do deserto. Então aqui tem essa simbologia, quando a gente vê os 2 Jesus ali, Barrabás, Jesus filho do pai, e o Jesus filho de Deus. Porque um ali era o original, era o que ia tirar o pecado do mundo. E o outro não. O outro era só o que... Então, quando nós juntamos esse Beit, ó, o Beit sozinho, Beit é casa. Quando você começa a estudar o alfabeto hebraico, vai estar essa letra aqui em hebraico, vai estar transliteração Beit. E do lado vai ter uma casinha. O Aleph, a primeira letra do alfabeto, vai estar essa letra em hebraico, vai estar o escrito Aleph, que é a transliteração, e da frente dela assim vai estar o leão. Aí você entende Jesus falando, eu sou o leão da tribo de Judá. A primeira letra do alfabeto, tudo nela tem que apontar para Jesus, irmão. Eu sei que é um pouco confuso, mas depois os irmãos entram lá, assistem a aula, vai voltando e os irmãos vão entender melhor. Então, ó, o Aleph, ele sozinho, entre alguns significados, um dos significados deles é o nome de Deus. Então, se o povo judeu olhar só essa letra aqui, ele sabe que essa letra também representa o nome de Deus. Agora, essa última letra aqui, ó, o Tav, é que, assim, o alfabeto hebraico, ele teve algumas atualizações. Antigamente, né, o hebraico antigo, não era esse formato aqui, era o formato de uma cruz. Por isso que quando você lê lá em Ezequiel, que tinha uma marca na cabeça do povo, a marca que tinha era o Tav, que é uma cruz. Então, o Tav representa a cruz. Dentro da palavra Bereshit, se a gente isolar as palavras, tirar o Shin, deixar só o Beit, o Resh, o Aleph, Yod e o Tav. Olha a mensagem que aparece. O Filho de Deus teve as mãos furadas na cruz. Bereshit está mandando para nós uma mensagem. O Filho de Deus teve as mãos furadas na cruz. Agora, Deus não apresenta o final desde o começo? Isaías não falou que ele anuncia o final desde o começo? Pastor, eu não acredito, isso daí não é possível, não. Não, é só você pegar e pesquisar. Você pode pesquisar que você está na internet.
Pode pesquisar no Google o significado de cada letra, você vai ver, vai dar vários significados, mas você vai encontrar essas opções. Bereshit, separa ela, o Beit e o Resh, da Ba, filho. O Aleph é o nome de Deus, então vem filho de Deus, teve as mãos machucadas na cruz do Calvário. Tremendo, né? E aí, foi revelação ou não foi, irmão? Quantas vezes você lê o primeiro versículo da Bíblia? Ah, nossa, e quando a gente é chamado para pregar? Vou pregar, mas vou pregar o quê? Não tem nada para pregar. Meu Deus, a Bíblia é desse tamanho, não tem nada para pregar. Prega o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim et Hashamayim veet haret. Aí você começa, irmãos, a Bíblia diz, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no princípio, a palavra Bereshit quer dizer começo, princípio. Se a gente separar, ó, tem a palavra bar, que significa filho. Aí você já começa a aplicar. Bartimeu, filho de Timeu. E aí a pessoa vai crendo mesmo na palavra que está sendo pregada. Então no Bereshit tem, ó, e o filho de Deus teve a mão machucada na cruz, porque Deus anuncia o fim desde o começo. Deus nunca é pego de surpresa. Não. Você prega uma mensagem poderosa. Sem precisar ficar inventando historinha. Tudo é verdade, está na Bíblia, tudo comprova. Amém? Amém? Os irmãos gostaram da aula? Com o decorrer das outras aulas, a gente vai trabalhar cada uma dessas letras aqui, ó. São 7 letras. A gente vai trabalhar cada uma delas. E a gente vai ver o que revela. Ó, no primeiro dia da criação, no Bereshit, por isso que eu falo, é o primeiro dia da criação, porque aqui, ó, está criado tudo. Principado, potestades, né? Principados e potestades, os irmãos sabem que são anjos. Anjos são principados e potestades, porque principado é príncipe, tá? Aí vai descendo as escalas. Nós conhecemos como anjo, arcanjo, querubim, serafim, principado, potestades, hostes espirituais e dominadores. São as classes de anjos, da forma que Deus chama. Né? Então aqui foi criado tudo. Aí a gente lê João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Deus estava... no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que o verbo estava com Deus? Porque a palavra Bereshit. Jesus estava aqui, ó. Você isola rocha. Rocha é cabeça. Paulo vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Aí você vai isolando, aqui tem o Aleph. O Aleph representa Deus. E por aí você vai vendo Jesus na primeira palavra da Bíblia. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Pelo menos aí, acho que no YouTube tem que ter pelo menos aí uns 30 likes aí e uns 90 visualizações. Vou desligar aqui. Ah, deu problema aqui, esposa. Você nem viu, né? Não tem como. Uhum.